Carta aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 9. Depois que nós lermos até o versículo de número 13, nós vamos prosseguir com a leitura no capítulo 6, do versículo 1 até o 11. Eu tenho hoje em minhas mãos o exemplar de uma tradução bíblica chamada Nova Versão Transformadora. Nós vamos fazer a exposição no telão e eu achei essa versão um pouco mais fácil de compreender o texto. E hoje nós vamos tomar como base essa tradução bíblica. Capítulo de número 5, versículo de número 9. Quantos encontraram o texto, digam amém. A Bíblia Sagrada diz assim: por favor, projete a Nova Versão Transformadora. Obrigado. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos coma com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora. Quando Paulo diz os de fora, ele está falando dos não crentes. Mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro da igreja. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Capítulo de número 6, versículo de número 1. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que os injustos decidam a questão, em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês, nem mesmo estas pequenas causas? Não sabe que julgaremos os anjos? Quer dizer, então, dos desentendimentos corriqueiros desta vida, se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? Digo isto para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver estas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Vocês, porque não aceitar a injustiça sofrida, porque não aceitar a injustiça sofrida, porque não arcar com o prejuízo, em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos.
Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, glória a Deus, e santificados, glória a Deus, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Amém? Curve a sua cabeça, por favor. Querido Deus, graças te damos por esta noite, Senhor. Mais uma vez subirmos a esta casa, a esse templo, aonde nós, por bondade, nos reunimos para meditarmos na tua palavra. Graças te damos por esse privilégio, pela liberdade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos neste tempo com tanta liberdade, com tanto espaço, com tanto conforto, meu Deus, com tanta disponibilidade que nós temos e liberdade para ouvirmos a tua voz. Que a palavra do Senhor encontre em nossos corações uma terra fértil, Senhor, para que o ensinamento proposto para esta noite possa produzir resultados eficientes em nossa vida cristã. Portanto, ó Deus, nós pedimos, como sempre fazemos, a ajuda do Teu Espírito Santo para nos conduzir, Senhor, debaixo da Tua orientação. Pedimos ao Senhor todas essas bênçãos, Senhor, e por fé já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome, por favor, o seu assento. Meus amados, no capítulo 5 dessa primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ele retrata uma passagem bastante triste. Ele retrata o registro de um pecado imoral ou de imoralidade sexual que estava produzindo um desgaste muito grande para os crentes que se reuniam na cidade de Corinto. Existem passagens da Bíblia que, dentro de uma mentalidade politicamente correta, dá uma vontade, nós somos tentados a excluir, porque são passagens bíblicas, são registros da história do povo de Deus, que proporciona muita vergonha. É um escândalo que nós lemos aqui no capítulo de número 5. Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, quando ele toma ciência desse escândalo que estava acontecendo na igreja de Corinto, uma vez que um homem estava tendo relacionamento com a esposa do seu pai, com a sua madrasta, quando Paulo toma conhecimento desse problema, Paulo, na própria carta, deixa claro que havia a necessidade de uma ação disciplinar para aquele que estava cometendo tal ato. É bem verdade que é uma situação delicada, é um problema, mas eu glorifico a Deus que isso dá veracidade para a Bíblia. Isto mostra que a igreja não é uma reunião de pessoas perfeitas. Isso dá tranquilidade para nós também administrarmos situações difíceis. É bem verdade que, assim como o apóstolo Paulo ou qualquer outro líder espiritual, nós não gostamos de situações escandalosas, nós evitamos, mas lamentavelmente elas acontecem dentro do contexto cristão.
é isso que está acontecendo. Paulo precisa tratar com o pecado na igreja. Paulo precisa dar tratativa. Paulo precisa resolver esta questão. Para tanto, nós vamos perceber, à luz do texto, que Paulo vai utilizar duas estratégias ou dois métodos para tratar do pecado na igreja. Primeiro, o apóstolo Paulo vai dar a direção para uma ação disciplinar. No capítulo 6, Paulo vai chamar os crentes e vai dizer: já que vocês estão vivendo um problema de injustiça, já que um está entrando na justiça contra o outro, a segunda ferramenta ou o segundo método para tratar do pecado na igreja é levá-los a dar instruções, capacidade e autonomia para que também os problemas que eram oriundos da igreja fossem tratados na igreja. Então o que Paulo faz é o seguinte: ele diz assim: bom, o problema da imoralidade, eu mando a recomendação de desligar o tal. Porém, o problema na ação da justiça entre os irmãos, eu recomendo que quem entrou na justiça externa das pessoas que julgam sem o parecer bíblico ou cristão, retirem essa causa das mãos de um descrente. Retirem esta causa da mão de uma pessoa que não tem o temor de Deus para julgar. A ferramenta que Paulo utiliza, ela é eficiente, porque além do julgamento que ele valoriza, que ele dá autoridade para os cristãos julgar esta causa, ele também mostra que a igreja vai também ter o privilégio de fazer outros julgamentos. Logo, Paulo mostra, a partir desse problema, uma promessa, que a igreja de alguma forma vai participar de determinados julgamentos. Logo, o caminho para o problema da ação judicial entre os irmãos estaria sendo resolvido dentro da igreja. Mas se tudo isso não fosse possível, Paulo diz assim para os irmãos em Corinto: gente, será que não vale a pena vocês sofrerem o dano? Será que não vale a pena vocês sofrerem as injustiças? Será que não vale a pena vocês perder para ganhar? Então a orientação de Paulo é esta. Paulo sugere que se de fato um irmão cometer uma injustiça contra o outro, é melhor que isso seja resolvido entre os cristãos, e se não houver o caminho do acordo, é melhor que alguém receba o prejuízo da injustiça. Então, esses são os dois métodos que Paulo utiliza para tratar do pecado na igreja. Primeiro, é a ação disciplinar. Segundo, é a ação de julgamento entre os cristãos. Uma vez dito isso, nós vamos perceber que para tratar do problema do pecado dentro da igreja, Paulo vai utilizar dois adjetivos importantes para o líder e para o líder. Todos nós exercemos liderança. Eu como pastor, os obreiros, os líderes de departamentos e também você liderando a sua própria casa. Paulo vai destacar que poderia ser utilizado duas virtudes, dois adjetivos, duas qualidades que poderiam facilitar a tratativa do pecado dentro da igreja. Eu estou dizendo isso porque Paulo deixa claro que os tais que cometiam pecados, no caso relatado, eram crentes.
Paulo não está tratando de pessoas que cometem pecado sem o exercício da fé cristã. Paulo está tratando com pessoas que cometem pecados e sentam do teu lado na igreja, que divide banco com você, que levanta a mão e glorifica a Deus junto com você. Então Paulo está dizendo isso, por quê? Para deixar claro que a tratativa do pecado para com a igreja é uma, a tratativa do pecado para com quem é do mundo é outra. Eu sou ousado em dizer que nesta situação, me parece que a força, me parece que a ação, a intensidade do tratamento é maior para aqueles que conhecem a Jesus e, sobretudo, a sua palavra. Porque quando nós pecamos com ignorância de causa, quando nós pecamos por falta de conhecimento, o Senhor nos julga de uma forma. Mas quando nós passamos a ter conhecimento e consciência de determinados pecados, e mesmo assim insistimos neles, o Senhor nos trata de forma diferente. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que no tempo atrás ele foi perseguidor, ele fez coisas horríveis contra a igreja, mas ele destaca que ele fez isso em plena ignorância. Pastor, mas Paulo não era um fariseu? Paulo não era o conhecedor da Torá? Paulo não foi criado aos pés de Gamaliel? Eu posso abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa para vocês. Tempo de ouvinte, tempo de expressão da Bíblia não garante espiritualidade, não garante vida cristã. Carteirinha de obreiro não garante. Diploma de teologia é importante, mas não garante que a gente não vai ter uma vida de pecado contra os nossos irmãos. Uma vez dito isso, as duas qualidades ou os dois adjetivos que Paulo utiliza para tratar dessas duas situações, tanto o problema da imoralidade como o problema da injustiça, Paulo vai utilizar a disciplina, a tirar de comunhão o imoral e o julgamento dos irmãos para a causa. Para tanto, Paulo vai utilizar a prudência. Primeiro, a grande questão é que a prudência do apóstolo Paulo era tratar os pecados que os cristãos cometiam sem ter a necessidade de expor a situação para os que estão de fora. Paulo deixa claro, quando ele trata com os problemas da igreja, dentro da igreja, é que tanto o tratamento interno quanto a exposição externa, ela precisa ser observada. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você estiver lá no comércio, não fala dos problemas da igreja, não. Quando você estiver lá na roda do café, na empresa, não comente pecados cometidos pelos irmãos, não. Na hora que você sentar lá na sua mesa, que for reunir para tomar café e pão de queijo, especialmente quando você estiver com pessoas que não são crentes ou que não pertencem à nossa igreja, não exponha os problemas da nossa igreja, não. Fazendo isso, nós estamos observando a atitude do apóstolo Paulo em tratar o pecado da igreja dentro da igreja. Uma vez dito isso, Paulo, ele percebe que existia no meio daquele grupo pessoas que eram naturais, e por elas serem naturais, ou talvez por elas serem carnais, elas não entenderiam o tratamento aplicado para aquela situação. Paulo sabia que no meio daquele contexto, daquela igreja, existiam pessoas naturais e até carnais. É por isso que ele vai dar essa tratativa. Problema da igreja, trata dentro da igreja. Pecado contra o seu irmão, resolva com o seu irmão. Uma vez dito isso,
No capítulo de número 6, quando ele vai tratar do problema da ação judicial entre os irmãos, ele vai usar a segunda qualidade, o segundo adjetivo. Ele vai usar a sensatez para resolver as questões dos irmãos, entre os irmãos, e não entre os incrédulos, levando o irmão à justiça. Deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos compreender uma verdade. O mundo está de olho em nós, o mundo está de olho na nossa vida, o mundo está de olho no nosso comportamento. Se uma pessoa incrédula comete um pecado fora, as pessoas recebem e toleram e aceitam com naturalidade. Uma vez o pecado cometido por um cristão, as pessoas entendem isso como um escândalo. Elas sabem que o cristão precisa ser diferente. Eu não sei se você já compreendeu isso, mas se você tiver um descuido e porventura utilizar um vocabulário inapropriado, um palavrão, ou falar alguma coisa perto de uma pessoa incrédula, ela vai dizer assim: uai, mas você não é crente? Eu pensei que os crentes não faziam isso. Então, quando você comete um pecado diante das pessoas do mundo, elas naturalmente vão perceber isso. Eu não sei se você já viveu isso. Quando você viver isso, você peça perdão, reconheça isso diante das pessoas, vai ficar melhor, porque você vai reduzir o impacto do escândalo, que é um crente pecar próximo de um não crente. Uma vez dito isso, eu preciso lembrar aos irmãos duas observações. Diga quantas, pastor? Duas. A primeira é que a sociedade tem comportamentos éticos. Eu não sei se você já conheceu alguém, a pessoa não professa a nossa fé, a pessoa não usa o nosso vocabulário, ela não diz glória a Deus, aleluia, ela não diz vaso, vem aqui tocha, ramo de Jeová, ela não fala nada disso que você fala, ela não diz nada desses vocabulários, ela não fala nada, mas você olha para a vida dela, ela é um bom cidadão, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que administra bem a sua vida, é uma pessoa que tem comportamentos com a verdade. Ele é, às vezes, ou ela é, ou se for ele, é marido de uma só mulher. Se for ela é esposa de um só homem. Eu não sei se você sabe disso, mas no mundo, nos lugares onde que as pessoas ainda não professam a fé, existem pessoas sinceras e particularmente boas. Existem pessoas que dão bom testemunho, que não chega atrasado no serviço, que não entra na justiça contra o patrão, que dá bom testemunho, mas não tem uma carteirinha de membro como você tem. É um cidadão comum. Os teólogos vão chamar isso da graça comum. Pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que não andam com um exemplar da Bíblia, que não confessa Jesus nos domingos e na terça-feira, mas você olha para ele e fala assim: gente, esse homem é diferente, esse homem tem um bom comportamento. Eu sou ousado em dizer que tem pessoas no nosso meio que preferem às vezes fazer negócios com uma pessoa incrédula do que com um crente da própria denominação, e ele ainda não fica satisfeito, conta para um e para outro o deslize, o pecado, a falta de maturidade ou a falta de comportamento ético de uma pessoa crente. Então, uma vez sabendo que a sociedade tem pessoas que têm um bom comportamento ético, é verdade que a igreja tem a responsabilidade, e a responsabilidade da igreja é muito grande. Qual é, pastor, a responsabilidade da igreja? Eu preciso que você entenda isso nessa noite. A responsabilidade da igreja é fazer a diferença. Não dá para você se comparar.
Não dá para você andar da mesma forma. Se você é um bom pagador, se você é um bom administrador, se você mantém a sua palavra, eu preciso te dizer, existem muitas pessoas que não professam a sua fé e que faz até melhor do que isso. Portanto, o cristão precisa fazer a diferença. O comportamento do mundano é aceito, é tolerável, mas para o cristão a expectativa é que haja, no mínimo, sinceridade, no mínimo, verdade. O mundo está com os holofotes em cima de nós para saber como está o nosso comportamento. Logo, uma vez dito isso, eu preciso dizer a segunda coisa. A primeira é, a sociedade tem pessoas com comportamentos éticos. A segunda verdade é que todo pecado é pecado, mas existem transgressões que elas ultrapassam as paredes do templo, ela ultrapassa o vínculo, o círculo de amizade e de comunhão. Logo, há sobre nós uma responsabilidade muito grande de não viver na prática do pecado e, sobretudo, manter-se longe dos escândalos. Eu quero dizer para vocês como acontece o tratamento quando um crente em Cristo Jesus comete um pecado. Aqui dentro da nossa realidade, dentro do nosso estatuto, existem pelo menos 3 tipos de disciplina. Digo quantos? 3. A primeira ação disciplinar, ela é uma advertência. Ela pode ser oral ou ela pode ser escrita. É quando um irmão ou um pastor ou um líder de um departamento comunica com outro com o objetivo de repreendê-lo e de ganhá-lo para Cristo. Então, quando alguém lhe repreender, quando alguém te chamar a atenção, não entenda isso como algo ruim, perceba isso como algo bom da parte de Deus. Tem gente nos nossos dias que não suporta nenhum tipo de confronto. Eu prefiro ser confrontado por alguém aqui e não produzir escândalo, do que ser confrontado por uma pessoa não crente e a pessoa nunca entrar na igreja que eu trabalho, que eu pertenço, que eu sou pastor, por força da minha conduta. Logo, levante a sua mão e agradeça a Deus quando alguém lhe repreender, tanto de forma verbal como de forma por escrita. A segunda forma de disciplinar é quando há uma suspensão. A primeira é quando a pessoa é advertida. A segunda é quando há uma suspensão. A suspensão é uma ação temporária, é uma suspensão temporária de atividade, de exercício, de funções específicas. Então há essa possibilidade. A pessoa mantém na comunhão, a pessoa continua participando da ceia, ela continua cultuando, participando de todas as reuniões e sacramentos. No entanto, ela é suspensa temporariamente das atividades específicas da igreja. A terceira forma de disciplina é o desligamento. É quando essa pessoa não tem possibilidade de permanecer em comunhão com a igreja. Aí é feito o desligamento. Então entendam hoje como que o pecado é tratado na igreja. Primeiro, com uma advertência. Segundo, com uma suspensão. E terceiro, quando produz escândalo, é tratado com um desligamento. Foi isso que o apóstolo Paulo fez no capítulo de número 5 e o versículo de número 13. Eu queria que o nosso pastor Adnilton fizesse essa leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 13. Há na Bíblia a necessidade de fazer desligamentos quando o problema produz um escândalo. Leia, portanto, por favor, 5,13. Mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. A expressão tirai dentre vós é uma expressão que significa o desligamento, o afastamento da comunhão.
Agora, irmãos, olhem para mim, por favor. O ato disciplinar, ele é um ato bem interessante. Por quê? A disciplina, ela não pode ser considerada, ela não pode ser vista, ainda que chegue no desligamento, como uma punição, mas sim como um tratamento. Às vezes a pessoa passa por uma ação disciplinar e fica revoltada com a igreja, fica revoltado com o líder de departamento, fica revoltado com o pastor, fica revoltado com o pai, fica revoltado com a mãe, fica revoltado com todo mundo, e ela acha que ela foi punida. Naturalmente, algumas pessoas que vivem o problema disciplinar, elas com certeza, algumas migram, elas começam a transferir a responsabilidade para os outros. Mas eu preciso destacar aqui que disciplina não é uma punição, é um tratamento. Nós precisamos compreender que o propósito da disciplina não é matar, mas é tratar, é santificar. Ainda que a pessoa fique um tempo afastado, mas é a tratativa de Deus, é a santificação. Quando você voltar, o diabo não vai ter mais do que te acusar. Por quê? Porque você serviu ao Senhor quando foi abraçado, mas você serviu ao Senhor quando foi afastado. Você permaneceu na igreja, mesmo triste, mas você não deixou a presença de Jesus, não deixou a casa de Deus. Logo, o propósito da disciplina não é exclusivamente punir, mas é santificar, é educar, é direcionar, é ensinar. O propósito da disciplina não é vingança. Tem gente que acha que a disciplina é uma vingança do pastor, é uma perseguição. O pastor adotou uma ação disciplinar para mim, porque eu estou sendo perseguido pelo pastor. Não, senhores, quem tem essa atitude, me desculpe, ela não tem um coração de pastor, mas quem tem um coração de pastor sabe, você vai passar pela disciplina, mas eu vou continuar te abraçando. Você vai passar pela disciplina, mas eu não viro a cara para você. Você vai passar pela disciplina, mas eu vou continuar te abençoando, eu vou continuar orando por você. Logo, eu preciso dizer isso: a disciplina não é uma ação vingativa. Agora, entenda uns benefícios. Aceitar a disciplina é o primeiro passo para demonstrar arrependimento. Quando a pessoa aceita ser disciplinada, ela está dizendo assim: eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu tenho uma falta, eu reconheço que eu cometi algo escandaloso, logo o que eu estou vivendo é justo. Considerando isso, uma ação disciplinar aceita é uma ação ou um primeiro passo para o arrependimento. Eu gosto disso, irmãos. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que não entendem o valor da disciplina. Eles acreditam que a disciplina é uma legalidade para continuar no pecado. Infelizmente, algumas pessoas pensam assim: eu estou disciplinado, então se eu estou disciplinado, afastado da minha comunhão, eu vou dar vazão à carne, eu vou pecar. Esse não é o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento é você cair em si e se lembrar que vale a pena, que é prazeroso, que é valoroso você estar em comunhão com o Pai. O Pai está te esperando. Deixa eu dizer isso para alguém nessa noite: o Pai quer te abraçar gostoso. O Pai está preparando uma festa logo. Volte para a presença dele. Então, irmãos, a disciplina não é legalidade para a pessoa continuar na prática. Não é. Eu preciso dizer isso, porque existem pessoas que pensam assim: não, eu estou fora de comunhão agora, tudo que eu não podia fazer, tudo que eu estava segurando para não fazer, eu vou viver, eu vou fazer, eu não estou preocupado, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Aí não é o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento é você entender: na casa do meu Pai, os trabalhadores têm
tem um tratamento diferente. Eu não posso ser considerado filho agora, mas ao menos como um dos seus trabalhadores, eu prefiro estar na presença, eu prefiro estar na casa, eu prefiro estar sob o olhar de Jesus. Estou sentindo graça. Está indo embora as dores. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Tem bênçãos no mundo espiritual para quem porventura saiu da presença do Pai. Tem um caminho livre, tem uma porta aberta, tem um Pai amoroso te esperando para te abraçar e trazer de volta para a comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Então não resolve a autodisciplina, viu? Não resolve. Tem gente que comete pecado, aí fala assim, não, eu vou ficar uns 3 meses sem participar da ceia, e está tudo resolvido. Não está não, não está não. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então deixa eu te ajudar, não se autodisciplina. Não pensa que isso resolve. É melhor você abrir o seu coração e fazer como o salmista fez. Senhor, eu pequei contra ti. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Oh, remande fácil e de queis. Tem uma porta, tem um ambiente de graça, esperando alguém que peca diante do Senhor e da igreja. Tem um espaço de graça. Então, uma vez dito isto, eu preciso dizer para vocês que às vezes a gente precisa tomar um caminho. Talvez hoje não vai dar para eu expor tudo, especialmente acerca da ação judicial de um irmão contra o outro. Mas eu preciso dizer uma coisa para alguém aqui nessa noite. Se você cometer um pecado contra seu irmão, há um caminho rápido para você resolver essa situação. Mateus capítulo de número 18. Eu vou pedir para o nosso irmão Madinilton ler para nós ganharmos tempo. Mateus capítulo 18, o senhor vai ler do versículo de número 15 até o versículo de número 17. Há uma escada, há um processo, há um caminho direcionado pelo próprio Cristo para nos ajudar quando porventura alguém tiver uma causa contra o seu irmão. Mateus capítulo de número 18, versículo 15. Eu vou pedir para o nosso irmão ler até o versículo de número 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva-o ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não a escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligaste na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Antes da gente caminhar para a exposição dessa escada, eu preciso ajustar o conhecimento dos irmãos. Tem gente que pega esse texto, que tudo que será ligado na terra, será ligado no céu, e tudo que será desligado na terra, será desligado no céu. Quantos aqui já ouviu alguém dizer isso como se fosse uma promessa? Como se ali a Rony, alguém diz assim de forma profética, tudo que é ligado na terra, então ela usa isso como se fosse uma afirmação positiva. Foi ligado na terra, está ligado no céu. E o que é melhor, depois tem um outro texto, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, tem gente que é por força da comunhão, é por força da solução de um problema, tá bom?
mas a gente vai explicar isso com calma. Desculpa eu te trazer essa informação, porque às vezes a gente faz uso de um texto descontextualizado. E aqui nós estamos no culto de ensino exatamente para isso. Então há um processo. Eu não sou advogado, eu não entendo muito de leis, mas uma coisa que todos nós sabemos é que existem instâncias de julgamento. Tem a primeira instância, tem a segunda instância, tem a terceira instância e as demais instâncias. Isso é um fato. Às vezes a causa é julgada aqui em Nova Ponte, não se resolve, eles mandam para Belo Horizonte. Não se resolve, eles mandam para Brasília. Então assim vão subindo, até chegar na última instância, que deve ser o Supremo. Mais ou menos por aí. Eu não sei se nós temos aqui algum advogado para nos ajudar, mas a verdade é que existem instâncias. Então, quando houver um problema entre o irmão e o outro, nós vamos, a partir de hoje, observar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta instância para uma tratativa de pecado entre os irmãos. Observe, por favor, o que está registrado no capítulo de número 18 e versículo 15. O texto diz que se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Chama-lhe atenção para o erro. Então, a primeira instância para tratar uma situação mal resolvida é chamar o camarada, é chamar ele no canto, é falar assim: irmão, você pecou contra mim, você me chateou, você me ofendeu, tá certo? É em particular, a primeira instância são nós dois. Tem alguém rindo, mas a gente pula essa instância com muita facilidade. A gente vê de tratar a dificuldade primeiro com o irmão que pecou contra nós, a gente já sobe para a segunda, terceira instância. Isso quando a gente não tira a causa do ambiente cristão já na primeira ofensa. Então, se houver uma situação mal resolvida, o versículo de número 15 dá para nós a orientação: vai com ele de forma exposta? Não, de forma particular, e trate com ele. Diga para ele: olha, você cometeu um erro. Se você porventura fizer alguma coisa que pule essa instância, reconheça. Diga para o irmão: irmão, você me desculpe, eu acabei tratando dessa situação na frente de uma outra pessoa. Mas olhe para cá, adolescentes, olhe para cá, jovens. Alguma incompatibilidade com alguém do conjunto, você primeiro tem que tratar com uma pessoa em particular. Não é criar um grupo de fofoca, não é criar um grupinho que fala mal um do outro, não é criar um ambiente de discórdia, não. Você tem que chamar a pessoa e dizer assim: olha, você está em pecado, você está vivendo fora da presença de Deus. Logo, se essa pessoa te ouvir, você ganhou o seu irmão. Qual que seria a segunda instância, pastor Eliel? A segunda instância está no versículo de número 16. Projete, por favor, capítulo de número 18 de Mateus, versículo de número 16. Há uma possibilidade: ah, pastor, mas eu fui falar com a irmã, eu fui falar com o irmão particular, não resolveu, a situação está ficando cada vez mais difícil. A opção de Jesus é essa: se na primeira instância você não resolveu, o segundo passo é você procurar este tal irmão, mas vá acompanhado de 2 ou 3 testemunhas. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: mas se ele não o ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Esse relacionamento da segunda instância
é também uma atitude de formalidade. É para você dar ciência para alguém, mas não chame o fofoqueiro da igreja, não chame a fofoqueira da igreja, não chame aquela pessoa que é seu parceiro, que é sua parceira. Chama uma pessoa que não tem afinidade, que é de fato uma pessoa neutra, e diga assim para ela: eu vou precisar tratar um assunto com o irmão, e eu preciso que você me acompanhe. Por quê? Porque é um assunto delicado. Eu tentei a primeira vez, ela não me atendeu, ela não me ouviu, logo eu vou com 2 ou 3 testemunhas. Esse seria o passo a passo da segunda instância, é dar um ar de formalidade. Uma vez isso não resolvendo, ainda nós temos a terceira instância. Qual é a terceira instância? A terceira instância é uma posição, é uma exposição pública do problema. Leia, por favor, o versículo de número 17, a parte A. E se não as escutar, dize-o à igreja. Então, a igreja precisa tomar ciência da situação. Eu tentei sozinho, eu tentei com alguém, mas infelizmente não está tendo sucesso a minha reconciliação, o meu pedido de perdão, o meu ajuntamento com essa pessoa. Aí o caso precisa ser tratado de forma mais coletiva. Aí, irmãos, ainda tem a quarta instância. Se de tudo essa terceira instância não resolver, o caminho é considerar essa pessoa como irreconciliável. Paulo diz isso, mas Jesus diz que era para ser considerado um publicano ou um gentil. Um cobrador de impostos ou um gentil era alguém que ninguém nutria por ele qualquer tipo de relação de afinidade. Então aqui nós estamos compreendendo esse passo a passo. Não dá a partir de hoje, você pode até cometer erros, porque às vezes você não está acostumado a respeitar essas instâncias. Você já quer publicar, você já quer expor o problema. Você já quer fazer com que todo mundo saiba que você está tendo uma incompatibilidade com o outro. Isso não é o caminho. Esse não é o ensinamento de Jesus. Quando um irmão pecar contra o outro, nós temos que primeiro procurá-lo particularmente. Não deu resultado, procura com 2 ou 3 testemunhas. Não deu resultado, expõe para a igreja. Não deu resultado, aí, meu irmão, não dá nem para comer com ele. Infelizmente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente está vivendo um período de muita tolerância, exatamente por força do politicamente correto. Você vê a pessoa constantemente envolvida em confusão. Ela é irreconciliável, mas nessa noite Jesus está falando com você. Aceite, ganhe o seu irmão, aceite o pedido de perdão, abra, sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós cometemos coisas que muitas vezes entristecem o outro. A maior prova que você tem um casamento com sucesso não é o tempo que você vive com a pessoa, mas é a capacidade de você perdoar essa pessoa. O sucesso do casamento não é o tempo que você vive, porque tem gente que vive muito tempo, mas vive muito tempo num pé de guerras. O segredo do casamento é as pessoas viverem se reconciliando. Eu tenho certeza que você fez raiva na sua esposa essa semana. Tem gente balançando a cabeça. Se Jesus estiver falando com você, dá uma disfarçada. Não ri para mim, não. Eu tenho certeza que teve esposa que fez o marido perder a paz essa semana. Dá uma disfarçada. Não olha para ele agora, não. Porque senão todo mundo vai perceber. Então, qual que é o segredo do sucesso do casamento? É manter um relacionamento. Eu pequei, eu peço perdão. Eu errei, eu peço desculpas. Eu não vou entulhar o caminho da reconciliação. Eu não vou encher de tropeços o caminho para eu viver em paz com o meu irmão, com a minha irmã e no relacionamento dentro de casa. Então, deixa eu dizer para os casadinhos de novos aqui, os novos casados, prestem bastante atenção nisso. O sucesso do casamento
é quantas vezes você tem capacidade de perdoar. Perdoar. Porque tem coisa que incomoda muito. Mas a Bíblia dá para nós o caminho, chama Ele. Tem algumas coisas dentro de casa que você vai ter que colocar uma regra. Olhe para cá, irmãs. Deixa eu dar uma dica para vocês que aplicaram isso para mim, Kézia. Quando eu era solteiro, olhe para cá. Deixa eu olhar para frente que agora vai sobrar para os pastores. Quando eu era solteiro, as minhas irmãs colocavam assim, no guarda-roupa. Eu abri o guarda-roupa, tinha uma placa enorme escrito: aqui é o lugar das camisas. Aqui é o lugar da calça. Jogue o lixo no lixo. Porque tem coisa que incomoda, irmã. É a vida inteira você falando com um camarada para ele ter um pouco mais de cuidado. Deixa eu virar para cá. Aí vai indo, vai estressando. Aí sai uma palavra forte, sai uma ofensa. Então você chama a primeira instância, chama ele no quarto e fala assim: fulano, deixa eu dizer uma coisa, isso daqui está me irritando profundamente. Esse negócio de você pendurar essas roupas aqui, esse negócio de você largar esses calçados, essa bota aqui, esse negócio de você largar essas roupas, esse terno que chega da igreja suado, esse negócio de você largar, pisar, derrubar. Tem gente que quebra copo todo dia. E isso porque ele não lava a louça. Faz uma regrinha lá, irmã. O dia que você quebrar um prato, um copo, compra uma dúzia novo. Vai acabando o problema. Mas tem que estabelecer. E aí você fica nervoso e fala: aqui ninguém cuida da minha louça. Aqui ninguém cuida dos meus copos. É uma quebradeira de copo. Eu não aguento mais. Aí fica aquela lamúria, aquela dificuldade. Então chama e diz assim: copo quebrado, uma dúzia nova. Aí eu estou sentindo graça. Alguém está falando glória a Deus. Mas é verdade, irmãos. O relacionamento entre os irmãos precisa de algumas normas. Não adianta você ir para as redes sociais e xingar seu esposo. Não adianta você ir para as redes sociais e fazer desabafo dos filhos. Não adianta você chamar a mãe e falar assim: toma que o filho é teu, eu não quero mais esse homem, eu não quero mais essa mulher. Não adianta, o caminho é a reconciliação. Toma que o filho é teu, você quis, agora suporta. Olhou para o camarada, só vinha cheiroso. Olhou para o camarada, só vinha arrumado, só com o cabelo penteado. Aí na primeira noite que você acorda ou amanhã, que você acorda do lado dele, você percebe alguns defeitos. E uns que são quase irreparáveis. Meu Deus do céu, esse homem acorda, eu pensei que fosse um dragão que estava do meu lado. Um sapo. O segredo do casamento é você manter a sua vida em plena reconciliação. O segredo de você viver bem entre irmãos é você buscar a pessoa e dizer assim: vamos para a primeira instância, até você chegar na última instância, que é entregar para Jesus e falar: Jesus, agora toma. Irmão, cuidado, se tua esposa te entregar para Jesus, cuidado, que Jesus trata, viu? Jesus trata. Jesus trata com o marido mal educado. Jesus trata com o marido grosso. Jesus trata com o marido intolerante, violento, grosseiro. Jesus trata. Jesus trata. Jesus trata com o filho rebelde, respondão. Jesus trata, viu? Jesus trata. E Jesus usa uma tratativa bem interessante, especialmente a tratativa da semente. Você hoje está lançando uma semente de rebeldia no seu relacionamento. Você hoje está lançando uma semente de rebeldia dentro da sua casa. Você vai colher essa semente. Eu não. Eu prefiro lançar uma semente de
paz, eu prefiro lançar uma semente de alegria, eu prefiro lançar uma semente de paciência, eu prefiro lançar a semente do fruto do Espírito. A minha casa, a minha igreja, o meu departamento, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou ser bênção, eu vou ser o amado, eu vou amar, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu migrei da igreja para casa, mas tudo é igreja. É por isso que quando você pega os textos que o apóstolo Paulo direciona aos obreiros, ele diz que aquele que não é capaz de administrar a própria casa, ele não pode cuidar das coisas do Senhor. Deixa eu dizer algo para concluir. Olha o capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Da primeira carta aos Coríntios. Capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados. Oh glória! Alguns de vocês foram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Por favor, fique de pé. Pastor, como é que nós tratamos o pecado na igreja? Primeiro, respeitando as qualidades que o apóstolo Paulo, os adjetivos que o apóstolo Paulo trouxe, prudência e sensatez. Segundo, existem casos que precisam de uma ação disciplinar, de desligamento. Mas existem casos que uma advertência resolve. Existem casos que uma suspensão resolve. Então, para cada consequência do pecado tem uma tratativa. Precisamos respeitar a intensidade do pecado que um comete contra o outro. Se teu irmão, olha para cá, fez raiva na sua esposa, passa um pix para ela. Do nada, quando ela receber a notificação, ela vai dar glória a Deus, né, Rutinha? Ô glória! Tem muitas formas de pedir desculpa, mas reconhecendo, viu? Reconhecendo. Quando você pisar na bola com ele, prepara uma janta, faz o prato que ele gosta, separa a roupa que ele gosta, porque todos nós temos uma roupa de preferência. Seja inteligente. É sério. Tem muitas formas de dizer eu te amo, irmão. É você mandar uma mensagem perguntando como a pessoa está, se ela melhorou, se ela está passando bem. Tem muitas formas de você dar o segundo passo, ou o primeiro passo, trabalhar a situação na primeira instância. Se você pecar contra alguém, procura ele em particular. Se não der resultado, vai para a segunda instância, leva alguém sóbrio, alguém coerente, alguém equilibrado, alguém que vai ajudar o processo. Se não resolver, aí tem que levar e colocar de forma pública. Se não der jeito, aí tem que entrar pelo caminho do desligamento. Mas uma coisa nós precisamos tomar posse nessa noite, da promessa de Deus, que muitos foram assim, mas hoje são santificados e purificados pelo poder de Jesus Cristo. Então, dá uma chance para ele, viu? Dá uma chance para ela. Aquela pessoa que te chateou muito, dê uma chance para ela. Estenda as mãos da comunhão, porque Deus vai lhe abençoar. Quantos entendem isso? Eu concluo dizendo, há um ditado popular que é bastante conhecido, que a gente precisa lavar roupa suja em casa. É um ditado popular, mas é uma realidade.
Situações internas da sua família, trata lá. Situações internas da igreja, trate aqui. Não passe os ambientes, não ultrapasse os ambientes, porque isso pode produzir escândalo, exposição. E eu estou falando isso para todos aqui presentes, inclusive para mim. Nós não podemos fazer exposições de casos, especialmente fora para os não crentes. Temos que tratar os problemas aqui, amar aqui dentro. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar a vitória. Quantos compreenderam a mensagem de hoje? Eu quero orar pela sua vida. Se você quiser receber oração, eu te chamo aqui à frente para nós encerrarmos esse assunto. Como eu trato do pecado na igreja? Respeitando as 3 instâncias, na verdade as 4, né? Não deixa chegar no STF, não. Mais alguém quer receber oração? Eu vou pedir para o pastor Claudinei nos conduzir em oração e impetrar a bênção sobre todos nós. Obrigado pela compreensão. Eu pensei que eu não fosse conseguir, mas Deus me deu graça. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa palavra que nós recebemos da parte do Senhor e que nos orienta, né? Você pode levantar uma das suas mãos para nós orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que tivemos de poder ouvir uma vez mais a Tua palavra, que nos orienta, que nos dá direção, caminho, trajeto, para nós vivermos, ó Pai, momentos de celebrações. Que o Senhor nos ajude, meu Pai querido, a perdoar uns aos outros, para nós vivermos, Senhor, em harmonia, Senhor, na nossa casa, mas também entre, Senhor, a família cristã. Meu Deus, o Teu Espírito Santo é quem nos ajuda, é quem nos dá força, é quem nos impulsiona, Senhor, a nós liberarmos, ó Deus, o perdão, ó Pai querido, para aqueles que nos ofenderam, de ambas as partes, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor, dando sempre sabedoria, Senhor, para nos instruir, durante todo o tempo que o Senhor conceder a ele e a sua família, está aqui conosco, ó Pai querido, e que nós de verdade, Senhor, venhamos colocarmos também em prática aquilo que nós recebemos do Senhor. Permaneça conosco e nos dê uma noite abençoada de descanso, em nome de Jesus. Repita assim comigo: que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doce comunhão e consolações do Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas, sobre a nossa família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos digamos amém.